Seja bem-vindo a mais um módulo de estudo bíblico indutivo. E nós vamos estar estudando indutivamente o Evangelho segundo Marcos. Com certeza Deus abençoará você especialmente quanto ao ensino de Jesus, a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios e também sobre todos os tipos de enfermidades e males. Olha, quando nós completarmos o estudo de Marcos, nós teremos as evidências da divindade de Jesus como nós nunca tivemos antes. E também é o meu desejo que vocês não apenas estudem 5 horas por semana como combinados, mas ainda várias horas extras. O objetivo da lição desta semana é nos dar uma visão panorâmica do Evangelho de Marcos. Nós vamos descobrir qual o propósito de Marcos ao registrar os sermões de Pedro. E o propósito do Evangelho é de que conheçamos o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está registrado em Marcos capítulo 1, versículo 1. Durante a escrita, Marcos registra a autoridade e os acontecimentos, inclusive as curas, os milagres, que demonstram e comprovam a autoridade de Jesus. Então, como dissemos, nós vamos ver a visão panorâmica e ela começa com a visão geral do livro. E nós fazemos isso resumindo esta visão através das observações. Estão prontos? Vamos lá? Oremos primeiro, né? Pai, nós dependemos da ação do Teu Espírito em nossas vidas, para que Ele possa cumprir o propósito para qual o Senhor enviou, de nos ensinar toda a verdade, de nos encaminhar a toda a verdade. Mas também queremos te pedir que o Senhor nos sensibilize nas emoções e também no espírito, abra nossa visão espiritual para vermos Jesus, para sentirmos o amor de Jesus e para nos encurvarmos diante dos ensinos do Espírito Santo. Pai, nós não queremos ser apenas ouvintes da Sua palavra, mas também praticantes. E para isso nós abrimos a Bíblia para que a luz dela venha iluminar o nosso caminho e nos dizer o caminho que devemos seguir. Nós te pedimos e oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O resumo geral das observações começam com perguntas. E a primeira pergunta é: quais foram as suas primeiras impressões do Evangelho segundo Marcos? Deixe-me compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões. Eu vejo ali a compaixão por parte de Jesus em relação aos enfermos, versus a inveja dos principais sacerdotes, mestres da lei, e também dos líderes religiosos. Depois a outra pergunta: quem é o autor? Felizmente, as tradições em relação à compilação, elas são bem antigas e adequam conforme as mensagens do apóstolo Pedro. A mais antiga delas provém de Papias. Então, acredito que você pergunte: quem é Papias? Papias, ele foi o bispo de Herápolis e escreveu em cerca de 140 anos depois de Cristo. Saiba que os seus escritos se perderam com o tempo e pelo meio do caminho,
mas eles são mencionados em pontos pertinentes por Eusébio. E você pergunta, quem é Eusébio? Eusébio é um historiador eclesiástico do século IV. E Papias disse que um ancião chamado João havia falado acerca de Marcos. Vamos ver o que ele disse? Ele disse o seguinte: na verdade, Marcos, ele tinha sido o intérprete de Pedro. Ele escreveu com exatidão, embora não em ordem, tudo o que pudera lembrar ter sido feito e falado pelo Mestre Jesus. Marcos não errou em ter escrito algumas coisas, como as recordavam, pois ele tinha um único objetivo em vista: não omitir nada do que ouvira, mas declarar todos os relatos e fatos que viu e ouviu Pedro falar. Isso está escrito em Eusébio, historiador eclesiástico, do seu terceiro volume, na página 39. Tem mais. Quanto ao autor, o Evangelho de Marcos não tem nada escrito que indique que foi Marcos ou João Marcos que o escreveu, mas todos os antigos referem a Marcos como aquele que escreveu. A autoria é apontada para Marcos ou João Marcos. E todos afirmam que as informações, para tanto, Marcos as obteve de Pedro, o apóstolo. Há informações sobre este evangelho que diz que Marcos escreveu seu livro na Itália, mas depois da morte do apóstolo Pedro. Também temos o testemunho de Irineu, que escreveu no ano 180 depois de Cristo, que relaciona o evangelho de Marcos com Roma. Agora, também temos Clemente de Alexandria, e ele escreveu 200 anos após Cristo. E ele supõe que o evangelho foi escrito durante a vida do apóstolo Pedro. E isso foi tirado do livro de Taylor, da página 18. Também se acredita que Marcos, de 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, é o mesmo citado em Atos, capítulo 12, verso 12 e 25. Vejamos. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, de quem tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. O verso 25 diz: Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Provavelmente, Babilônia deveria ser compreendida como Roma, como nós podemos ver na carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Vejamos. A vossa coeleita em Babilônia vos saudam, como também meu filho Marcos. Este versículo está de acordo com a tradição de que Pedro fora condenado à morte durante a perseguição movida por Nero. Este versículo também, neste caso, ajusta-se bem com a tradição que diz que Marcos escreveu o seu evangelho em Roma. Tenho para mim que Marcos está apresentando Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Todo-Poderoso,
para confrontar as ações de crueldade do Império Romano para com o seu povo Israel. Marcos apresenta um Cristo cheio de compaixão, pronto para curar as pessoas das enfermidades e de expelir os espíritos malignos que as atormentavam. Paulo tinha sido influente na Igreja de Roma, e nós não devemos supor que as tradições que ele e seus cooperadores tivessem passado adiante fossem ignoradas na compilação do Evangelho de Marcos. Esses cooperadores de Paulo provavelmente incluía o próprio autor. Vamos ver Colossenses 4:10 e 2 Timóteo 4:11. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé, a respeito do qual recebestes instruções. Se for ter convosco, recebei-o. 2 Timóteo 4:11. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Sim, gostaríamos muito de ter mais dados biográficos do autor, mas por ora é o que nós temos. O Evangelho de Marcos, ele é marcado pelas expressões que demonstram ação. O Evangelho de Marcos é organizado pela ação e não por longos discursos, com uma narrativa ágil, sinalizada especialmente pela palavra ou locuções imediatamente, logo em seguida, a seguir, então e outros sinônimos, todos tradução da mesma palavra grega, imediatamente, que significa não tão logo quanto, ou que se refere sem intervalo de tempo ou no mesmo espaço. Marcos relata os atos de Jesus como o do Todo-Poderoso e soberano Filho de Deus. Eu pergunto a vocês, há alguma outra indicação de que nos indicaria a identidade do autor? Você tem? Eu digo que há, pois existem referências paralelas em Atos 15:37. Ora, Barnabé queria que levasse também a João, chamado Marcos. Filemão 24. Assim como Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Portanto, podemos concluir que este autor era alguém muito chegado a Pedro, a Paulo e a Barnabé. A outra pergunta: para quem foi escrito o Evangelho de Marcos? Creio que Marcos foi escrito para os cristãos romanos, como também aos soldados do Império Romano. Gentios representam os romanos e todos os povos, exceto os judeus. Mas também foi escrito para os judeus, como uma carta de esperança de um Cristo todo-poderoso que iria libertar o seu povo e que irá libertar o seu povo no futuro de todos os seus inimigos. Nós temos essas evidências que Marcos traduziu as expressões aramaicas para benefício dos seus leitores. Por isso nós dizemos que eles eram gentios. Vamos ver Marcos 5:41.
e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. Marcos 7:34. E erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse-lhe: Efata, isto é, abre-te. Marcos 15:34. E, à hora nona, bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactami, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Dá para sentir a dor? Então, essas evidências são de que Marcos estava escrevendo seu evangelho para pessoas não da sua nacionalidade que conhecia a língua, mas ele sentiu a importância de traduzir estas expressões para que eles pudessem compreender o que Jesus estava dizendo. E eu te pergunto, há algo para você acrescentar das suas observações a respeito do destinatário do Evangelho de Marcos? Espero que você esteja fazendo as suas anotações. A outra pergunta é: que tipo de literatura? Obviamente é um evangelho, porque o autor faz uma narração escrita dos ensinos, dos milagres realizados por Jesus em várias cidades e lugares. Você tem uma outra impressão de que tipo de literatura? Eu também diria uma narração. E também histórico, porque não afirmo que é histórico, porque ele foge um pouco das características de um livro históricos e biográficos, que se prende a alguns detalhes que Marcos não se deteve. Outra pergunta: qual o propósito da escrita? Há em certos livros que o autor dá o propósito, como as cartas paulinas. Ele sempre inicia a carta dizendo que ele é o autor, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não é mesmo? Mas alguns não dão. Em algum momento, na parte sobre o autor, me referi que o motivo da escrita era para confrontar os princípios do Império Romano com os princípios do Reino de Deus. Mas o Evangelho de Marcos foi escrito com a intenção de encorajar os cristãos perseguidos, mostrando que Jesus também sofreu e morreu. Portanto, podemos concluir que o Evangelho de Marcos foi escrito de forma que servisse para fortalecer e guiar os discípulos da época de Marcos, em sua condição de tristeza e dúvida, e também de perseguição. Isto é claramente visto na exortação ao discipulado, à autonegação e também a tomarem a sua cruz. Isso está em Marcos 8:34. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os discípulos da época de Marcos eram homens cujos amigos se haviam tornado mártires do Evangelho e que viviam em uma sociedade hostil à sua dedicação cristã.
Cristo morreu, mas, aleluia, também ressuscitou. Marcos 8:31. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aqui há para os cristãos romanos, bem como para nós, há exemplo, desafio, certeza e esperança. Aqui há conforto e força para os seus dias e para o dia a dia. Aqui há compreensão do poder do pecado. Aqui há promessa de vitória. Aqui há outra vez. Aqui há o convite de Jesus. Segue-me. Conteúdo e estrutura do Evangelho de Marcos. Isso não se encontra na apostila, mas nós vamos estar enriquecendo esse estudo, comentando também brevemente sobre o conteúdo e a estrutura. Quando Marcos começou a planejar o seu relato acerca de Jesus, tanto quanto nós conhecemos, ele não tinha um esboço para seguir, nem qualquer material escrito por extenso. Parte do valor do Evangelho de Marcos é o fato de ter servido como fonte da maior importância para Mateus e para João. Desculpa, não João, mas para Mateus e Lucas. Marcos é o primeiro homem, ao que sabemos, a escrever uma narrativa de maior vulto acerca do ministério de Jesus. Lucas, ele fez a sua pesquisa a respeito da vida de Jesus. E Marcos foi o livro que ele mais consultou, de mais vulto. É razoável concordar com os estudiosos modernos, de maneira genérica, em que as histórias a respeito de Jesus já circulavam, e elas circulavam primeiramente em forma oral, e depois também era de uma forma em unidades mais autônomas. Embora Marcos tivesse sido compilado mais de uma década depois, é bem provável que cada milagre tivesse sido colocado em forma escrita. Algumas histórias provavelmente foram registradas por Marcos sem que houvesse nenhuma fonte escrita por detrás delas. Algumas são tão vívidas em minúcias que elas bem podem ter sido vindo diretamente de uma testemunha ocular, como Pedro. Vejamos Marcos 1:16-20. E andando junto ao mar da Galileia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homem. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo o chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o seguiram. Marcos 1:35-38.
nos diz: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu, e foi a um lugar deserto e ali orava. Foram, pois, Simão e os seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. E respondeu-lhes Jesus: vamos a outra parte, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Nós estamos vendo citações diretas de pessoas que provavelmente foram testemunhas ocular, assim como Pedro. E Marcos capítulo 4, verso 35 até o verso 40, conta o seguinte: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade e vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava à polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Há outras passagens, e eu vou deixar para vocês lerem. Capítulo 5, versículos 21 ao 43. Capítulo 9, versículos 2 ao 8. E capítulo 14, versículos 66 a 72. A simples verdade que precisamos ter em mente, pense bem e registra, é que Marcos não escreveu como em um vácuo. Ele foi participante e herdeiro da vida, da missão do povo de Deus nos seus dias. Provavelmente, não existe um único incidente em todo o Evangelho que Marcos não tenha narrado pessoalmente, por amor do seu Senhor, de quem ele era testemunha. Marcos tem várias divisões, e a primeira divisão está entre o capítulo 1, versículo 14, ao capítulo 8, versículo 30, que apresenta Jesus, o forte Filho de Deus, em quem o reino de Deus estava se aproximando. Ele, Jesus, derrota os inimigos que afastam o homem de Deus e o homem da sua melhor performance. Mas, ao redor de Jesus, permaneceram uma certa medida de mistério. E esta medida, esse mistério, ele sempre causou nas pessoas que estavam ao seu redor conflitos, como nós já vimos os principais dos sacerdotes, os mestres da lei e até mesmo os líderes religiosos. Vamos ver Marcos capítulo 2, verso 1. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Marcos 3:6. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, para o matarem. Ele, Jesus, não foi adequadamente compreendido e frequentemente
sendo rejeitado e também sofrendo oposição pelos líderes religiosos, os mestres da lei e os sacerdotes. Contudo, os seus discípulos finalmente chegaram à conclusão franca, expressa pelo apóstolo Pedro: Tu és o Cristo. Além disso, é muito importante observar e dizer que Marcos incluiu a expectativa profética de Isaías, culminando em João, e uma conclusão testifica acerca do túmulo vazio e do Senhor ressurreto. É o acontecimento que demonstra a vitória de Jesus sobre o pior que o homem pode fazer: condenar à morte um semelhante. Mas a obra culminante do Filho de Deus, o evento terrível, mas necessário, foi a morte na cruz. A ressurreição foi o sinal que assegura o fato de que a poderosa obra de Deus fora feita e que os homens haviam tido razão em crer em Jesus e ser os seus discípulos. Sim, pois Jesus venceu o pior de todos os inimigos, a morte. Vamos ver Marcos 16, de 1 a 8. Ora, passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol, e diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Sim, Jesus venceu a morte. Vamos passar para vocês também algumas ideias teológicas, embora o Evangelho de Marcos não seja orientado na direção de ideias teológicas, tá bom? Porém, o conteúdo do livro é o âmago da fé cristã e da mensagem do Cristo. A tese de Marcos pode ser declarada resumidamente: em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o reino de Deus esperado se aproximou para trazer salvação ao homem. Embora o próprio poder de Deus estivesse ativo nele, na realização da sua obra, era-lhe necessário, na luta, derrotar as forças inimigas do mal que assaltam o homem, fazendo-o sofrer e morrer. Contudo, não é o fim. Há esperança, pois o homem pode olhar para o futuro, para aquele glorioso dia final, quando Jesus Cristo voltará em poder e grande glória, mas também em juízo, e reinará. Os seus discípulos vigilantes o esperam. Você está esperando?
Claro, claro, que nem a cruz levou o Filho de Deus ao fim, pois ele ressuscitou dentre os mortos. O túmulo que recebeu o seu corpo está vazio. Aleluia! A teologia de Marcos é primordialmente cristológica. E aí nós fazemos a pergunta: quem era Jesus? Quem era? Jesus recebeu vários títulos e nós vamos considerar alguns deles agora. O mais importante é Filho de Deus. Marcos 1, versículo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Também Marcos 14, versículo 61. Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: Tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito? Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Marcos 15, 39. Ora, o centurião que estava defronte dele, vendo-o assim suspirar, disse: verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Jesus também se denominou Filho do Homem. Marcos 2, 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Marcos 8, 31. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e depois de 3 dias ressurgisse. Marcos 13, 26. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Outro título que Jesus recebeu foi o Cristo ou Messias. Marcos 8, 29. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhes disse: Tu és o Cristo. Marcos, ele considera Jesus como Senhor, mas não o chama caracteristicamente por este título. Vamos ver Marcos 1:3 e Marcos 7:28. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ela, porém, replicou e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Interessante. Todo leitor vai entender desde o princípio quem era Jesus. Da mesma forma também o entendem que tem discernimento além do humano, bem como os poderes que também ele usava para realizar milagres. Então, qualquer pessoa vai entender que Jesus era uma pessoa diferente, ele era divino. Veja que curioso, os demônios reconhecem Jesus e o chamam pelos títulos apropriados. É muito interessante isso, né? Aí dá para a gente entender que realmente eles se conheciam lá no céu ou na eternidade passada. Vamos ver Marcos 1, 24 e também o 34. Que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és,
o Santo de Deus. E ele curou muitos doentes atacados de diversas moléstias e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. E Marcos 5, verso 7. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E sempre que Jesus expelia os demônios, ele não permitia que eles revelassem quem ele era, pois eles o conheciam. Quanto ao homem, envolvido e endurecido em seu pecado e cegueira, muitas vezes não reconhece Jesus e se opõe a ele com crescente tenacidade. Alguns homens ouvem, mas muitos não. Chegou a pensar que nenhum dos principais nomes aplicados a Jesus em Marcos devia ser necessariamente claro e esclarecedor para o seu auditório. O que teria significado Filho de Deus para os galileus? Um homem piedoso? Um homem que tinha o poder de Deus expressando-se em si? Ou teria significado blasfêmia das blasfêmias? Ou genuína divindade? Jesus chamou a si mesmo de Filho do Homem. O que significa esse nome? Simplesmente homem? Este é o significado em Ezequiel. Significaria que o Filho do Homem celestial viria com a sua glória. Este é o significado em Daniel. Mas Jesus identificou o Filho do Homem como alguém que precisava sofrer e morrer. Vamos ver uma outra expressão, não muito usada em Marcos, é a expressão Reino de Deus. Essa expressão não teria grande significado para os cristãos em Roma, exceto no contexto da sua herança judaica. Vamos ver Marcos 1,15. E dizendo: O tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha, vamos ter em mente que o conceito reino de Deus era sempre escatológico, em algum sentido, algo ao mesmo tempo significativo e último, algo que está por acontecer. Marcos cria que o reino de Deus era muito real e ativo em Jesus e em forma derivada em seus discípulos. Vamos ver Marcos 6:7. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e dava-lhe poder sobre os espíritos imundos. Então, era uma forma também derivada aos discípulos de Jesus. Portanto, podemos crer, podemos ter a convicção que o reino de Deus já foi inaugurado. Contudo, é muito gostoso a gente pensar que Marcos também esperava uma parousia como nós também, os cristãos desta era da igreja, da era da graça, estamos esperando. Ou seja, uma vinda triunfal no futuro, provavelmente. Vamos ver Marcos 13:32. Quanto, porém, o dia e a hora, ninguém sabe,
nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Verso 33. Olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos não liga diretamente a ideia da segunda vinda com a ressurreição. Se nós pensarmos a respeito disso como um fato que ele poderia ter feito um epílogo, olha, isso poderia ter sido perdido e certamente muito incerto, e aí acaba sendo especulativo. Então é melhor a gente guardar o que Marcos termina ali seu texto falando apenas da ressurreição e não citando da volta, da parousia de Jesus claramente. Parousia é aquele momento que ficou registrado em Mateus, quando Jesus disse que todo olho veria. Então, isso é uma parousia. Jesus virá e todos os olhos o contemplarão, vindo em poder e glória. Assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isto é, parousia. Então, para fecharmos com chave de ouro a nossa visão geral, a nossa vista panorâmica do Evangelho de Marcos, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o texto. Marcos inicia o Evangelho dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse primeiro versículo não é meramente um título, é uma nota-chave para o livro como um todo. Auguste Ferren chama essas palavras iniciais de uma semente, da qual crescerão as sentenças seguintes. Quero comentar com vocês uma peculiaridade a respeito da palavra Evangelho. No uso primitivo entre a igreja primitiva, os gregos, eles usavam a palavra evangelho como a recompensa dada a uma pessoa por dar boas novas. Entendeu? Então, quando alguém chegava levando boas novas, essa pessoa recebia uma recompensa. Poderia ser um dinheiro ou qualquer uma outra coisa. E esta recompensa era chamada evangelho. Interessante, né? Eu gostei de saber essa origem. No entanto, Marcos estava escrevendo também a cristãos. E a palavra evangelho tinha uma conotação especial para os seguidores de Jesus, principalmente os judeus. O significado precisa ser considerado à luz do Antigo Testamento e as expectativas de Israel. Perceba, o grande profeta do exílio, Isaías, ele trouxe uma mensagem de esperança para o povo. Ele previu o fim do cativeiro, a volta do povo e, finalmente, uma nova era. Nessa nova era, Deus seria vitorioso sobre os inimigos de Israel e o seu reino seria estabelecido na terra. Vamos ver Isaías 40, verso 1 a 11. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados.
Eis a voz do que clama: preparai deserto no caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e será abatido todos os montes e todo o outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que o escabroso aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. Respondi eu: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha-se a flor, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas obras a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas obras a Jerusalém, levanta sua voz fortemente. Levanta, não temas, e dizes às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá como poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Como um pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Isaías 52, 7 ao versículo 10. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles levantam a voz, juntamente exultam, porque de perto contemplam a volta do Senhor a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e reuniu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Para Marcos, o Filho de Deus, o Filho do Homem, descreve essencialmente quem é Jesus. O poderoso, o verdadeiro, a quem eles precisam ouvir. Sofredor, que foi obediente ao Pai ao ponto de morrer na cruz. Marcos 14, 36. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Revestido de autoridade para curar e expelir demônios, apresentado ao mundo pelo Pai como Filho amado. E ele ainda hoje diz: segue-me. Cheio de autoridade, diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Vamos orar? Pai, nós te somos gratos por termos este conhecimento, esta revelação da pessoa de quem é Jesus. E também, Deus, agradecemos pelas boas novas, pelos teus atalaias que vieram anunciar estas boas novas, as boas novas da salvação, as boas novas da reconciliação, as boas novas do perdão dos nossos pecados.
as boas novas de que Jesus voltará e que ele reinará entre os povos da terra. Obrigada, Deus, pelo evangelista Marcos, pela fidelidade dele em transmitir a nós, aos seus discípulos no passado, as mensagens do apóstolo Pedro, que contou a história do Salvador. Obrigada, Pai, porque a sua palavra chegou até nós no dia de hoje. E queremos te pedir que tu nos dês ouvidos para ouvir e uma vontade para decidir seguir Jesus e ir e anunciá-lo a todos os povos da terra. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.